A Segunda Guerra Mundial foi um conflito movido pela conquista de territórios com participação de regimes autoritaristas militares. Ela foi praticamente um desdobramento da Primeira Guerra Mundial. A guerra teve seu início em 1939, quando o exército alemão invadiu a Polônia, fazendo com que França e Inglaterra declarassem guerra à Alemanha nazista de Hitler. O Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, pode ter influenciado diretamente na Segunda Guerra Mundial, tendo em vista que a Alemanha perdeu alguns de seus territórios, sua economia caiu e isso fez com que o nazismo ganhasse força em meio a outros regimes alemães. O cenário mundial passou a ser dividido por dois grupos, os aliados e o grupo do eixo. Faziam parte dos aliados a Inglaterra, a França, a URSS e os Estados Unidos. Já no grupo do eixo faziam parte a Alemanha, a Itália e o Japão. De 1939 a 1941, o grupo do eixo obteve várias vitórias. Liderado pela Alemanha nazista, conquistou inúmeros territórios, como o norte francês, a Iugoslávia, Ucrânia, a Polônia, Noruega e um pouco do norte africano. No ano de 1941, o Japão, que fazia parte do grupo do eixo, atacou a base americana de Pearl Harbor, no Havaí, fazendo assim com que os Estados Unidos ingressassem na guerra do lado dos aliados. A partir do ano de 1941, quando os Estados Unidos passaram a compor o grupo dos aliados, o grupo do eixo entrou em declive, perdendo várias batalhas. Em 1942, os estadunidenses, juntamente com australianos, conseguiram derrotar tropas militares japonesas do Pacífico. Em fevereiro de 1943, os nazistas perderam a batalha em Stalingrado, na URSS, e acabaram sendo expulsos da Bulgária, Hungria, da Polônia, da Tchecoslováquia e da Iugoslávia. Em julho do mesmo ano, a Itália assina um tratado de rendição aos aliados. No dia 6 de junho de 1944, os aliados desembarcam na cidade de Normândia, na França, e iniciam um processo de retomada do território francês, fazendo com que haja uma recuada do exército nazista. Esta operação ficou conhecida como o Dia D. Em 2 de maio de 1945, os estadunidenses e os soviéticos tomaram a cidade de Berlim, 2 dias depois do suicídio de Adolf Hitler. Logo após isso, iniciou-se um processo de rendição das tropas nazistas, que pôs fim à guerra na Europa, deixando-a livre de conflitos. Na parte oriental, apenas o Japão resistia, atacando ainda fortemente as tropas americanas. Porém, em agosto, mediante as bombas atômicas lançadas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, o imperador japonês Hirohito rende seus aliados, pondo definitivamente um fim à Segunda Guerra Mundial.